Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Esse vídeo aqui é para falar sobre uma treta, que está acontecendo aí com o pastor Rodrigo Mocelin e o padre Paulo Ricardo e outros pastores que ficaram indignados com a fala do padre Paulo Ricardo. O padre Paulo Ricardo está lançando um curso sobre a leitura da Bíblia, onde o tema, se eu não me engano, do curso é o livro mais lido da história e o menos compreendido. Então, vai falar sobre as Escrituras. E um vídeo que foi uma chamada para esse curso, Padre Paulo Ricardo lê um trecho da segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. E a partir disso aí, Padre Paulo Ricardo vai falar sobre o fim, do livre exame das Escrituras. Por quê? Um dos pilares da Reforma Protestante é o sola scriptura, ou seja, somente a Escritura, somente a Bíblia. E a partir desse pilar vem o livre exame das Escrituras e, consequentemente, vem a livre interpretação das Escrituras. Os pastores vão dizer que não é livre exame, que cada um a partir de agora pega a Bíblia, interprete do jeito que quiser e pronto, e acabou-se. Só que, quando foi descartada a autoridade da Igreja Católica para a interpretação da Bíblia, pelo próprio Lutero, e Lutero dizia que cada pessoa tinha dado por Deus o direito de tomar a Bíblia e de examiná-la, ou seja, de ler pessoalmente e interpretá-la, inspirado pelo Espírito Santo. E aí deu no chamado livre exame das Escrituras e, consequentemente, na livre interpretação da mesma. E nós vimos aí mais de 30 mil, 40 mil, ninguém sabe nem quantos mil igrejas distintas tem uma da outra, cada uma fundada, baseada na interpretação de um pastor ou de um indivíduo que pegou um versículo bíblico, interpretou, compreendeu daquela maneira e a partir daí funda a sua igreja com a sua teologia, com a sua maneira nova de ver a história da salvação, a economia da salvação. O versículo que o padre Paulo pegou é o versículo da primeira carta, a segunda carta, melhor dizendo, de São Pedro, capítulo 1, versos 20 ao 21. O contexto disso aqui é que São Pedro vai falar sobre ele e os apóstolos serem testemunhas oculares da transfiguração do Senhor e que eles viram e ouviram ali aquela manifestação gloriosa e ouviram a voz de Deus dizendo: "Este é o meu filho muito amado, em quem eu pus todo o meu querer." Ou seja, uma revelação para Pedro, Tiago e João de que Jesus era o Messias esperado. E aí São Pedro vai dizer, a partir do versículo 20: "Pois deveis sobretudo saber que nenhuma profecia é confiada à interpretação privada, pois a profecia nunca aconteceu por iniciativa humana, mas os homens de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo." Então, se a Bíblia e as profecias bíblicas foram dadas por homens cheios do Espírito Santo, ela deve ser interpretada por homens que o Espírito Santo acompanha. Aí alguém pode dizer: "Mas Denis, é exatamente isso que o pastor está dizendo, que pessoas cheias do Espírito Santo vão interpretar a Bíblia." Só que o Espírito Santo diz uma coisa a um, depois diz uma coisa a outro, totalmente distinto. Por exemplo, eu não me canso de dizer isso nos meus vídeos, mas são os exemplos mais básicos. Lendo a Bíblia, um pastor entende, inspirado pelo Espírito Santo, que existe a Trindade. Um só Deus subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, uma só divindade, uma só deidade, um só Deus. 3 pessoas distintas, mas inseparáveis, em uma comunhão perfeita que não se separa. Aí, outro pastor
interpretando a mesma Bíblia, vai dizer que não, que existe um só Deus, uma só pessoa que se manifestou em momentos distintos da história. Uma coisa é Deus se manifestar na criação como o Pai, como o Criador. Outra coisa é Deus se manifestar na encarnação como Filho. Outra coisa é Deus se manifestar depois da ascensão do Senhor em Pentecostes como o Espírito Santo. E aí eles vão dizer que é uma só pessoa, um só Deus, que agiu na criação, depois abandonou, entre aspas, o céu, né? E veio até nós e se encarnou. É a mesma pessoa, o mesmo Pai, né? E depois o Espírito Santo, que só veio porque Jesus subiu. E por que isso aconteceu? Porque seria impossível vir o Espírito Santo, né, que é Deus, sem que Jesus subisse, porque não existia a Trindade. Então, são interpretações completamente desconexas uma da outra. O que é que acontece, meus irmãos? Isso tudo acontece porque, infelizmente, os fariseus que tiveram a autoridade para interpretar as Escrituras, a gente pode ver isso no livro de São Mateus. São Mateus, veja o que acontece. Nunca foi de interpretação pessoal as Escrituras. Até as Escrituras da Antiga Aliança tinham um grupo de pessoas que tinha autoridade máxima para interpretar as Escrituras. E faziam essa interpretação correta. Os fariseus faziam a interpretação correta. Veja o que Jesus vai dizer. São Mateus 23, eles faziam a interpretação correta, mas não aplicavam corretamente o verdadeiro espírito da Escritura. Veja, São Mateus capítulo 23, vai dizer o seguinte, versículo 1. Então Jesus, dirigindo-se à multidão e aos seus discípulos, deixa eu voltar aqui. Olha, Mateus 23, versículo 1 e versículo 2. Então Jesus, dirigindo-se à multidão e aos seus discípulos, disse: Na cadeira ou na cátedra de Moisés sentaram-se os letrados e os fariseus, os mestres da lei e os fariseus. Aí Jesus diz: praticai o que vos ordenarem, mas não imiteis o que fazem, pois dizem e não cumprem. Então, Jesus está dizendo que os fariseus, eles têm autoridade, eles tinham naquele momento autoridade para interpretar as Escrituras. Porém, o que acontece? Eles falavam corretamente sobre as Escrituras, sobre as profecias e tudo, mas não praticavam. Um exemplo clássico é quando Herodes queria saber onde deveria nascer o Messias, ele chamou quem? Os escribas, os fariseus. Eles interpretaram, disseram: olha, vai nascer em Belém de Judá. Jesus nasceu em Belém de Judá. Eles fizeram o quê? Rejeitaram. Rejeitaram Jesus. Então eles interpretavam corretamente, mas eles rejeitavam as Escrituras. Eles não praticavam as Escrituras. Então, o que é que acontece? Jesus, em São Mateus, capítulo 21, veja, São Mateus, capítulo 21, né? São Mateus 21, versículo 42 e 46. São Mateus 21, versículo 42 e 46. A gente vai ler a partir do versículo 41. Veja. Aqui Jesus conta uma parábola, né? Os vinhanteiros homicidas que mataram o filho, né? Mataram alguns enviados de Deus e mataram também o filho. Aí, terminando a parábola, no versículo 40, Jesus diz assim: quando voltar o dono da vinha, como tratará aqueles agricultores? Os mestres da lei e os fariseus responderam: certamente destruirá aqueles malvados e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhes entreguem seu fruto na colheita. Então, os próprios avianteiros disseram: olha, esses avianteiros, esses agricultores aí malvados, perversos, que tinham autoridade para interpretar as Escrituras, porque foi dado a ele
foi dado a eles o poder de guardar a vinha, de cuidar da vinha. Eles, infelizmente, não fizeram por onde. E quando voltar o Filho do Homem, eles serão destruídos e essa autoridade deles será passada para outro. Aí, versículo 22, Jesus lhes diz: Nunca leste nas Escrituras a pedra que os arquitetos desprezaram, agora é a pedra angular? É o Senhor quem fez isso, e nos pareceu um milagre. Por isso vos digo que vos dirão, por isso vos digo que vos tirarão o reino de Deus e o darão a um povo que lhe dê frutos devidos. Quem tropeçar nessa pedra se despedaçará. Aquele sobre a qual ela cair ficará esmagado. Quando os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram suas parábolas, compreenderam que falava dele. Tentaram prendê-lo, mas tiveram medo da multidão que o tinha como o profeta. Então veja, Jesus mostra claramente que os fariseus tinham essa autoridade, mas foi tirada deles. Foi tirada deles. Por quê? Porque eles desprezaram, eles rejeitaram Jesus. Eles abandonaram Jesus. E aí é passado para outro povo que dará fruto. E quem é esse povo? A igreja. Veja Mateus 28, versículo 18. Jesus se aproximou e lhes falou, falando aos seus apóstolos: Concederam-me plena autoridade no céu e na terra. Então Deus Pai deu toda a autoridade a Jesus no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos entre todos os povos, como batizai-os, consagrando-os ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e ensinai-lhes a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estarei convosco sempre até o fim do mundo. Então Jesus tirou a autoridade dos fariseus e deu à sua igreja para que a sua igreja interpretasse as escrituras e ensinasse tudo que ele ordenara. Porém, isso não foi tirado da igreja. Não tem passagem bíblica nenhuma. Você pode pesquisar aí, fazer a sua pesquisa. Isso não foi tirado da igreja. Foi tirado daqueles mestres da antiga aliança. Agora, o que é que acontece com os pastores? O que é que acontece com pessoas que vão nessa onda de livre exame das escrituras? Eles fazem isso aqui, que São Pedro vai dizer na sua segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versos 16 ao 18. Veja o que diz São Pedro, né? São Pedro vai dizer assim: em todas as suas cartas, ele trata desses temas. Aqui ele está falando de Paulo, que está tratando sobre o fim do mundo, sobre a vinda de Cristo, sobre o anticristo e assim sucessivamente. Em todas as suas cartas, ele trata desses temas, se bem que nelas há coisas difíceis de entender, que os ignorantes, seu Mussolini, né? Mussolini, sei lá, pastor Rodrigo Mussolini, que os ignorantes e vacilantes deformam como fazem com o resto das escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, queridos, ficais, aqui está falando para a igreja agora, vós, portanto, queridos, ficais prevenidos e precavidos, para que não vos arraste o erro de homens sem princípios e percais vossa estabilidade. Crescei antes na graça e no conhecimento do Senhor nosso e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e até a eternidade. Amém. Ou seja, São Pedro está dizendo aqui, o primeiro Papa está dizendo que homens ignorantes estão distorcendo as Escrituras para a sua própria condenação. E nós, a igreja, precisamos nos manter na igreja para não cairmos nesses erros e não nos perdermos eternamente. E a Cristo seja dada a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe você e viva a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.